Irmãos, eu vou explicar para vocês como que é a pregação na congregação cristã no Brasil, comparado a uma igreja bíblica. Por exemplo, qualquer igreja aí que lê a Bíblia e tem a Bíblia como palavra de Deus, tá? Numa igreja bíblica, imagina que isso aqui é a Bíblia, tá? Filtro de café, dá para ver? Aí você abre lá, Salmo, filtro de café. A igreja bíblica vai falar, o que está escrito aqui? Filtro de papel para café. Isso aqui é um filtro de papel que o pessoal desenvolveu para botar o café, joga a água e aí você deixa a água fervendo e escorrendo e aí esse filtro ele vai coando a água e o café junto para você fazer o café. Ok, ok. Explicou, né? Explicou o que está escrito aqui, o que a pessoa que escreveu quis dizer com isso, o que isso significa, né? Agora você vai para a congregação. Irmãos, Deus me revela nesse momento o Salmo Filtro de Papel, tá bom? Aí você vai, aí você vai lá pro Salmo Filtro de Papel. Filtro de papel. Imagina três congregações diferentes pregando ao mesmo tempo filtro de papel, cada um em uma cidade diferente. A pessoa sentiu que Deus revelou o Salmo Filtro de Papel. Aí vai ter irmãos, que vai falar assim, irmão, Deus me revela na visão aqui que está passando o anjo Gabriel com o filtro que vai arrancar as impurezas da tua vida. Essa é a palavra. Pronto. Agora você estende isso por 30 minutos. Aí na outra igreja, no mesmo dia, à noite, o irmão vai ler filtro de papel para café. Irmãos, Deus me revela aqui que eu tô vendo um papel aqui, irmãos. Deus está me revelando um papel que está aqui embaixo. Irmãos, Deus vai pegar o papel que está aqui embaixo e vai colocar aqui em cima. A tua causa está ganha na mão de Deus. Essa é a palavra. Estende por 30 minutos. E aí você vai ver o outro que vai falar, filtro de papel para café. Irmão, Deus me revelou agora. Sua vida tá amarga, né, irmão? Sua vida tá amarga. Deus está vindo com mel aí para adoçar a tua vida. Estende por 30 minutos. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Aí, irmão, você fala assim, você não tá falando sério, né? E por que você usou o filtro, você não usou a Bíblia? Porque, sinceramente, eu não preciso da Bíblia para fazer isso que eu fiz. E nem os irmãos precisam da Bíblia para pregar. Porque eles dizem que é revelação, então revela qualquer coisa. Se eu pegar um filtro de papel, se eu pegar o gibi da Mônica, se eu pegar qualquer coisa, não tem relevância. Não tem, porque vai ser o que eu sinto, entendeu? Faz sim, você entende? Numa igreja que a Bíblia é a palavra de Deus, e não a pessoa que está falando, o pregador que está falando, que está saindo dele é a palavra de Deus, você lê o que está escrito e você interpreta. Isso aqui é um filtro de papel para café. O que é isso? Um filtro de papel para café. Você põe o café, você filtra a água fervendo e você faz o café. Mas na congregação, irmão, você imagina a pessoa viver 10, 20, 30 anos lendo o mesmo salmo e toda vez tem uma revelação diferente para aquele salmo. Aí eu te pergunto, qual é a verdade a respeito desse salmo? O que esse salmo quer dizer? E por que tem tanta gente saindo da congregação? Porque teve gente que chegou uma hora e falou assim, eu vou ler o que está na Bíblia, deixa eu ver se eu consigo entender. Ainda aqui na congregação, você nem sabe qual que é o propósito da Bíblia. Eu mesmo não sabia. Eu falava assim, mas para que é? Não sei, eu tenho um monte de história, eu tô vendo aqui, tem coisa que faz sentido, tem coisa que não faz. Qual que é o contexto da Bíblia? É um plano de salvação, pelo menos é o que eu ouvi alguns vídeos aí o pessoal falando. E eu entendi e faz sentido, né? Eu li também a Bíblia, mas assim, comparado com o pessoal que já está estudando a Bíblia há muito tempo, eu sou uma criança nesse sentido. Mas ainda assim é plano de salvação de Deus para a humanidade. E quando você lê sobre esse contexto, essa ótica, tudo se encaixa e faz sentido. Que tudo resume a Jesus Cristo. Desde o Antigo até o Novo, até o final de tudo em que Jesus reina. Ou seja, tudo é sobre Jesus. Só que, irmão, você imagina alguém que ficou escutando qualquer revelação sobre um mesmo salmo. Ele não tem absolutamente nenhuma referência do que esse salmo quer dizer. Tá entendendo, irmãos? E quão confuso vai ficando para nós que somos da congregação, em que você constantemente tem que buscar revelação, porque nunca vai chegar um momento que você fala assim, não, essa revelação basta, a partir de agora eu entendi o que significa. Não tem, irmão. Não tem. Então,
Por que que tem tanta gente saindo? Porque tem gente que está lendo a Bíblia, está vendo que o que está na Bíblia tem sentido, tem sentido. O que isso quer dizer? Que a pessoa que escreveu, o apóstolo Paulo que escreveu aos Romanos, não precisa de revelação para você entender o que ele escreveu. Se você ler, você entende, porque quando ele escreveu, ele queria dizer alguma coisa. Não precisa de um revelacionista para entender o que alguém já escreveu com um significado inerente. Quando você lê que a salvação é pela fé e não por obras para que ninguém se glorie, não precisa de revelação, já está revelado. O apóstolo Paulo já escreveu. O Espírito Santo já tocou ele para escrever aquelas coisas e já determinou. Deus já determinou com uma palavra dele. Não adianta eu ficar lendo isso e querer revelação sobre o que significa. Você entende? Não está escrito filtro de papel para café? Precisa de revelação para entender o que está aqui? Já não está escrito? Deus já não revelou através da sua palavra? A pessoa que escreveu aqui, ela já não queria dizer alguma coisa? Você entende? Então, irmãos, lê o que está na Bíblia, tenta entender, veja que não tem nada a ver com o que foi pregado para nós, através de revelação. Não tem nada a ver. A maior parte das coisas. Os pontos de doutrina. Tem ponto de doutrina que nem na Bíblia tá. Fornicação é pecado de morte. Pecado de morte é aonde? Que não tem perdão. Vocês entendem, irmão? Aí eu falo assim, vocês vão confiar em quem? Nos irmãos revelacionistas, nas revelações que tem no Brás, revelação dos anciãos, dos cooperadores. Com todo respeito estou falando isso, porque eu também quero que eles venham para a Bíblia e leiam o que está aqui e eles entendam. Então assim, irmãos, e eu me sinto muito besta por ter caído nessa. Mas você passa a vida lá, você fica tão confuso porque você não sabe nada do que significa e você não sabe com que contexto ler a Bíblia. Nem do Evangelho, nem quase ninguém da congregação que está lá e só escuta a revelação sabe nem do que se trata o Evangelho. Então, se você pega a Bíblia para ler e revelar, você pode pegar um gibi da Mônica. Com todo respeito, irmãos. Você pode pegar um gibi da Mônica e revelar o que você quiser. Ah, mas eu tô sentindo, tudo bem, irmão. Eu também já tive experiência com Deus. Mas isso não anula o fato de que a Bíblia tem significado inerente no que está escrito. Ah, mas então por que tem gente que lê a Bíblia e tem linhas de teologia, linhas de interpretação diferentes? Irmãos, sei lá, não é tudo que essas pessoas discordam. Elas discordam em certos pontos de interpretação que são mais difíceis de entender e dão margem, né, de interpretação. Mas, regra geral, na maior parte da Bíblia, o pessoal costuma concordar, assim, sabe? Não é tipo, não, é totalmente diferente. Não, o pessoal costuma concordar. Quando você vê, né, arminianismo, calvinismo, mas, regra geral, quem salva é Jesus para os dois. Para a congregação, a salvação é o batismo da congregação. Se você se batizar e não cometer nenhum pecado de morte, você está salvo. Só que, quem disse? Luiz Franciscon, que revelou, assim, diz ele que Deus revelou para ele em, sei lá, 1910, e aí isso se tornou a verdade, essa se tornou a revelação da parte de Deus. E a Bíblia Sagrada, que tem 2000 anos, e já tem significado, ela não vale nada. O significado que está nela é menos importante do que o fundador da congregação. E as constantes revelações que tem base em nada a no seu sentimento. Será que dá para confiar no sentimento como palavra de Deus? Pensa bem, irmão.